Você tem dificuldade para confiar nas pessoas? Sempre imagina que alguém pode te trair ou te decepcionar? Você precisa controlar tudo e todos ao seu redor? Você tem dificuldade de delegar funções? Ou talvez você pense: se eu confiar demais, eu vou sofrer de novo. Talvez isso não seja apenas prudência da sua parte. Talvez exista uma ferida de traição dirigindo sua maneira de viver, seus comportamentos. E hoje nesse vídeo nós vamos descobrir o que a Bíblia, psicanálise e neurociência fala sobre essa ferida. A traição ela não destrói apenas o relacionamento das pessoas. Ela destrói a segurança. Depois da pessoa ser traída, a alma começa a acreditar que ninguém mais é confiável. Então a pessoa passa a viver tentando prever tudo e todos, controlando tudo. Evita novas decepções, mas o problema é que tentando não sofrer novamente com erros e com o comportamento das pessoas. Ela tenta não ter esse sofrimento. Ela também deixa de viver relacionamentos profundos. A Bíblia, ela apresenta diversas histórias de traição. José foi vendido pelos seus irmãos, Sansão foi traído pela sua Dalila, Davi foi traído por pessoas muito próximas, Judas entregou Jesus com um beijo. Perceba uma coisa, a Bíblia ela não esconde que pessoas podem nos decepcionar, mas também mostra que não podemos transformar uma experiência ruim em uma regra para toda a vida e para todas as pessoas. Quem vive esperando ser traído acaba interpretando qualquer situação como ameaça. As emoções, elas não permanecem apenas nos pensamentos, na nossa mente. Elas produzem respostas reais no nosso organismo, no nosso corpo. Quando alguém vive esperando ser enganado, o cérebro permanece em estado de alerta, ligado. Qualquer comportamento diferente chama atenção. E aí a pessoa ela interpreta detalhes como sinais de perigo. Seu coração começa a acelerar, a palpitar mais forte, a musculatura permanece contraída, a ansiedade aumenta, o organismo passa a viver preparado para uma ameaça constante a qualquer momento, mesmo quando ela não existe de fato. Eu vou trazer uma ferramenta aqui hoje que vai identificar, vai nos ajudar a instigar, identificar, olhar se nós temos uma ferida de abandono. Se nós já fomos ou sentimos abandonados em algum momento da nossa vida, principalmente na nossa infância. Mas antes de olharmos para a ferramenta de hoje, eu quero explicar rapidamente um conceito que a gente vai utilizar durante toda essa jornada, durante todo esse vídeo. Você perceberá que cada GPS emocional, GPS são ferramentas como essa aqui, para cada problema, para cada dor. Eu criei uma ferramenta dessa e o conjunto dessas ferramentas chama GPS. E a cada GPS desse, um GPS emocional, ele apresenta uma emoção acompanhado por uma frequência. Essa representação ela foi inspirada na escala de consciência do psiquiatra David Walks. Mas mais importante do que esses números que você vai entender, interpretar e ver aqui, o principal de tudo isso é compreender o que tem por trás dela. Hoje nós sabemos que diferentes estados emocionais produzem diferentes padrões de funcionamento do cérebro e do corpo. Quando nós sentimos medo, vergonha, culpa, ansiedade, o nosso sistema nervoso entra em estado de defesa. Quando experimentamos segurança, coragem, aceitação e paz, o nosso organismo ele tende a funcionar de maneira mais equilibrada, mais tranquila. Por isso nós utilizamos frequências como representação visual desses estados emocionais. Para nós, essas frequências não representam algo místico, energia, nem possuem qualquer poder espiritual. São apenas ferramentas para facilitar a nossa compreensão do impacto
que cada emoção exerce sobre nossos pensamentos, sobre nossos comportamentos, sobre nossos hábitos e sobre o nosso corpo. A transformação verdadeira acontece pela renovação da mente, pelo tratamento das feridas emocionais e, acima de tudo, pela ação de Deus na nossa vida. Eu vou mostrar aqui agora na tela para você essa ferramenta da dor que a gente vai falar hoje, que é da traição. Lembrando que essa ferramenta aqui ela já está disponível lá na comunidade de alunos, tá? Do Facebook. Se você já é inscrito, já fez a inscrição nesse projeto, nessa jornada aqui, nesse desafio, você já teve ou já está tendo acesso a essa ferramenta aqui para você imprimir, para você acompanhar essa aula aqui de uma forma mais didática. Hoje, o nosso GPS, esse que está na tela, nos mostra como a quebra de confiança pode manter uma pessoa vivendo em constante vigilância, em constante ansiedade. O cérebro ele passa a procurar sinais de perigo antes mesmo que eles existam de fato. Agora a gente vai passar aqui por alguns campos dessa ferramenta para nos auxiliar, para a gente identificar se nós temos ou não essa dor do abandono. Então, do lado da figurinha lá em cima, do lado do bonequinho, do lado esquerdo, ali existe uma frequência do abandono. Ali está entre 10 e 20 Hz. A emoção que surge quando a alma tem certeza de que será deixada, mesmo quando está acompanhada. O abandono não é quando alguém vai embora da nossa vida. É quando você aprende cedo demais que ninguém vai te buscar quando você mais precisa. Então ali no boneco existem uns sinaizinhos mais claros no pescoço, no peito, ali na região do abdômen. O que significa aquilo ali? Ali são os sinais e comportamentos que pessoas que têm essa dor do abandono praticam. Então quem tem a dor do abandono, ela tem dificuldade de pedir ajuda. Ela tem um sentimento de vazio interior que nada consegue preencher. E ela tem uma sensação de queda interna, de que algo ruim vai acontecer, de que você vai ser abandonado de novo se você se relacionar ou conhecer alguém. Então, essa ferramenta aqui, a próxima que eu vou mostrar para você, é para te ajudar a identificar se você tem essa dor ou não. E se você tem essa dor ou não, independente de tê-la, nós vamos tratar essa dor. Nós vamos identificar a intensidade dela. Porque todas as pessoas que têm a dor do abandono, ela tem esse vazio, ela tem esse sinal de alerta ligado, e isso tudo faz com que a nossa energia vital, ela caia, ela tem uma queda. Pessoas que acordam de manhã com aquele sentimento de vazio, de angústia, de tristeza, ou sente isso durante o dia e não sabe de onde vem, a sua energia, que é aqueles hertz que estão lá em cima, ele está de 10 a 20. A gente sempre tem que estar ali no 80, no 100. Então entende que quando está nessa frequência, nós estamos muito para baixo. É quando a pessoa fala, nossa, hoje eu estou muito para baixo, hoje eu estou muito desanimado. Eu não sei porquê, nada aconteceu, mas eu estou me sentindo assim. É porque inconscientemente existe uma dor que está te trazendo para baixo, que está te prendendo, que está controlando o seu dia, as suas emoções, a sua energia, a sua motivação. Por isso que é importante nós identificarmos essas dores através desses encontros, que a cada dia eu trago uma dor diferente em cada vídeo, em cada encontro desse aqui, para que a gente vá identificando, curando, ressignificando, para melhorar esse estado emocional que nós estamos. Então, na parte de baixo ali, ó, sinais no corpo. A pessoa que tem uma dor de abandono, quais são os sinais que o corpo ele demonstra? Porque o corpo ele fala. Então, de alguma forma, ele vai emitir sinais, dores, até mesmo doenças, para que a gente identifique algo errado que está acontecendo internamente. Então, pessoas, quais são os sinais que o corpo ele se manifesta? Dor no peito, aperto na garganta,
sensação de queda no estômago, aquela vontade de vomitar ou aquele embrulho que está no estômago, corpo retraído, muito. A retração é aquela pessoa mais corcunda, cabisbaixa, só fica olhando para baixo. Falta de ar emocional, pessoas que têm um problema de, de falta de ar, parece que ela não consegue respirar o suficiente. Mente buscando sinais de afastamento, vazio profundo. O corpo, ele revive a emoção da primeira vez que ficou sozinho demais. Isso acontece quando você viu nos primeiros encontros e tudo isso que a gente vai estudar daqui para frente, a maioria dos casos aconteceram na infância. Então, crianças que ficaram muito tempo sozinhas em casa, os pais trabalhando o dia todo, a criança teve que se virar em casa, ou ela tem que trabalhar muito cedo e ela tem que se virar na rua, ou ela tem que estudar longe de casa, ela vai ter que se virar porque não tem como, não tem ninguém para te levar, não tem ninguém para te buscar, ela vai se sentindo abandonada. Aqui nós não estamos procurando, deixa eu voltar a tela aqui. Essas ferramentas, esses encontros aqui, não é para identificar culpados de nada na nossa vida. Não é para a gente culpar, identificar, trazer transtorno. Não é isso. Essas ferramentas, esses encontros, esse dia a dia que a gente está vivendo aqui juntos, caminhando juntos, é uma jornada de identificação de dores, traumas, crenças limitantes, para a gente ressignificar e ter uma vida mais destravada, uma vida mais abundante, uma vida mais equilibrada, uma vida mais plena. Esse é o objetivo desse projeto. Só que quando eu falo lá na infância, pais que fizeram isso ou aquilo outro, não é para você culpar o seu pai. Provavelmente ele aprendeu ou ele teve que reagir dessa forma para sobreviver, para que toda a família passasse por aquele momento e sobrevivesse. Só que de alguma forma, algumas pessoas inconscientemente pegam aquilo como dor e outras não. Só que não temos como saber quem vai ter uma reação diferente uma da outra. A vida ela acontece. Só que hoje, independente da sorte, independente do que aconteceu, independente das circunstâncias, você está aqui agora diante de mim, passando por essa aula, ou acompanhando toda essa jornada comigo aqui, e você tem agora condições terapêuticas de destravar tudo isso, de melhorar tudo isso. Então, por favor, esse conhecimento, essas ferramentas, essa jornada juntos aqui que a gente vai passar, de várias semanas, não é para você culpar e apontar o dedo na cara de ninguém. É para você ressignificar a sua vida e melhorar ela daqui para frente. Voltando à ferramenta. Quais são os impactos invisíveis, inconscientes, que uma pessoa com a dor intensa de abandono ela pode acometer? Então, lembra da aula da roda da vida, onde a gente falou de várias áreas, onde a gente tem ajustes a fazer. Então, ali a gente falou da área emocional, de relacionamento, das finanças, da saúde, da espiritualidade e muitas outras áreas. Aqui eu trouxe as principais, tá? Então, a gente vai falar da primeira aqui, que é a área de relacionamento. Então, uma pessoa que tem uma dor de abandono muito forte, qual é o comportamento, os hábitos que ela tem no seu relacionamento? Primeiro que ela tem muito medo de perder o seu cônjuge. Ela tem medo, porque ela já perdeu uma vez, ela já foi abandonada pelos pais, pai substituto ou pessoas que ela tinha na infância como seus tutores, e ela não quer passar por isso de novo. Na maioria dos casos, isso tudo é inconsciente, só que o medo continua. Então, ela tem medo de perder, ela tem a necessidade de estar grudado com a pessoa para a pessoa não ir embora, para a pessoa não deixar ela sozinha. Ela tem pânico quando há silêncio, então ela tem que estar num lugar ouvindo muitas pessoas, saber que tem gente perto, gente próxima. Ela aceita pouco para não ficar só.
Então ela aceita migalhas de relacionamento, ela aceita às vezes até ser tratada mal só para não perder aquela companhia. Isso eu não estou falando de relacionamento só entre casais, relacionamento entre pais, entre filhos, entre parentes, entre amigos e vínculos que se rompem cedo demais e mudanças bruscas. E ela tem também a dependência afetiva. Na área das finanças, a pessoa que tem a dor de abandono, ela tem medo de se sustentar sozinha e tem dificuldade de criar estrutura. Então, muitas vezes, ela tem medo de empreender, ela tem medo de trocar de emprego, ela tem medo até mesmo de buscar algo melhor e perder aquilo que está sustentando ela. Ela tem a sensação de incapacidade. Então, muitas vezes, pode surgir na empresa dela, pode surgir até mesmo um convite de alguém para que ela seja sócia ou na empresa dela para que ela seja promovida, e ela tem tanto medo e a sensação de incapacidade dela é tão grande que ela não aceita, que ela procrastina. E muitas vezes ela até sai daquele ambiente ali só para não pegar essa responsabilidade maior, porque dentro dela ela acredita que ela é incapaz de algo maior. Apego a empregos ruins por medo de ficar sem nada. Complementando o que eu falei acima, ela tem esse medo de arriscar e aí ela perdeu o que já está garantido. No seu dia a dia, o seu comportamento, os seus hábitos, ela tem a sensação de vazio constante, então ela tem o medo de ficar sozinha em casa, medo de ficar sozinha em algum lugar. Ela busca pessoas para tamponar o vazio, então ela fica buscando qualquer pessoa para substituir a anterior que possivelmente foi embora ou não pode dar atenção o tempo todo para ela. E ela tem a desistência rápida. Ninguém fica mesmo. Ela tem aquela questão de, muitas vezes, num relacionamento, ela pode até interromper o relacionamento com medo de ser abandonada. Então, ela abandona antes para não sentir a dor do abandono do outro. Na saúde, é uma pessoa que tem ansiedade profunda, sofre de insônia, tem crises emocionais e de identidade, tem muitas dores no peito, sente muita dor no peito, ela faz exame, ela vai no cardiologista, ninguém encontra nada. Por quê? São aquelas dores ou doenças psicossomáticas, ligadas na mente e ligadas no físico. Então, ela tem que estar constantemente fazendo esse monitoramento, porque ela sente muita dor e pressão nessa região do peito. E tem um cansaço crônico também. Aquele cansaço, sabe, quando você dorme, mas não descansa? Você pode dormir 10, 12, 20 horas à noite, mas você acorda cansada, sem disposição, motivação, corpo todo dolorido, é ligado a essa dor. Quais são as raízes emocionais que essa dor ela tem apego? Ausências repetidas, pais distantes emocionalmente. Então, aqueles pais que na infância eles estavam próximos, estavam em casa, estavam no ambiente, mas não estavam ligados à criança. Não dava atenção, não olhava nos olhos, não parava ou pausava o que estava fazendo para ouvir o filho. Ele está ali distraído na televisão, no jornal, na revista, com atividade, fazendo alguma coisa, e o filho chamando, querendo ali atenção, e o pai acha que só por estar no lugar ali, por estar perto, é o suficiente. Rejeição silenciosa, instabilidade familiar, e aqui a estabilidade não é só emocional, é física, financeira também, abandono real ou emocional, aquele abandono que a pessoa vai embora, ou o emocional é parecido com esse que eu te falei, que é aquele abandono que a criança sente que ela não é querida pelos pais que estão ali. Mudanças bruscas,
Vínculos que se romperam cedo demais, são esses vínculos de pai e filho. E por que que a pessoa ela fica presa nisso? Ela continua mantendo essa dor do abandono, porque na maioria dos casos, quem sofre com essa dor não tem a consciência que ela exista, ou se tem, ela não sabe o nome. E agora essa ferramenta está nos ajudando a rotular essa dor, a identificar como que ela surgiu, como que ela atua, as áreas que ela atua para nos ajudar a identificar se nós temos essa dor para a gente curar ela. Lembra que toda dor ela tem uma história por trás e tem pessoas. Isso a gente falou nos primeiros encontros, quando a gente falou sobre criança ferida e criança interior. Toda dor tem uma história, toda dor tem pessoas por trás. Só que nós carregamos hoje hábitos e comportamentos que, na maioria dos casos, a gente percebe e os resultados. Então, muitas vezes, nós temos resultados na área de relacionamento que é ruim, que a gente não consegue parar com ninguém, que a gente só atrai pessoas que nos abandonam, nos traem, nos tratam mal, e a gente não entende por que que a gente atrai essas pessoas. Na maioria dos casos, se não todos, é essa dor do abandono, a dor da traição e outras dores que a gente já falou e vai falar pela frente, que estão conectadas, que são bem parecidas, que dentro de nós mantém isso. Igual aqui nessa parte. Por que que você fica preso nisso? Por que que eu mantenho isso? Primeiro, porque você não sabia que tinha. Segundo, porque essa dor ela te dá ganhos. Ela é uma dor, ela é ruim, mas ela te dá ganhos. Só que ela é inconsciente, você não tinha essa percepção. Por isso que você não sabia como mudar esse comportamento, esse hábito, essa fala, esse relacionamento. Independente da área, se é relacionamento, se é saúde, se é finanças, se é a sua carreira, se é o seu trabalho. Só que agora você está identificando. Esse é o ápice dessa jornada. A gente está no início dela, a gente tem muito caminho pela frente. Mas a cada encontro você está tendo a percepção, isso é o que eu espero, e aí depois você põe nos comentários se está acontecendo isso, é você ter a percepção de que cada encontro você está identificando coisas na sua vida para ajustar. E aí você vai ter agora a raiz desses problemas e desses resultados ruins que você está tendo ou teve a vida toda, sem saber por onde mexer, como mudar e por que isso acontecia. Quando a gente identifica a raiz de qualquer problema, a gente começa a curar aquele problema. A gente começa a ressignificar cada problema. Agora, se a gente não sabe a raiz, de onde veio, quando, como começou e onde, a gente não consegue. Por isso que a terapia é muito importante. Por isso que essa investigação emocional e da sua história é importante. Por isso que nós não podemos pular etapas. Por isso que a gente falou da roda da vida. Por isso que teve encontro da linha de problemas ali que a gente fez, a linha histórica emocional, onde você identificou ganhos e perdas na sua vida. A gente tem que ter essa percepção para que a gente mude hoje, para que amanhã, o futuro, ele seja diferente, ele seja melhor. O nosso futuro ele é construído hoje, no presente. E muitas pessoas elas continuam com essa dor do abandono, por quê? Porque elas têm medo de ficar sozinhas. Ela tem apego a quem oferece migalhas, porque é melhor do jeito que está do que eu sozinho. Eu já acostumei a ser tratado assim. É o jeito dele. Não é. Dependendo do que está acontecendo, não vale a pena. Só que agora você está entendendo. Você não tem dó dele, você não entende ele, você não entende ela, você não aceita ela do jeito que ela é. Você tem um problema e você tem um medo que não te faz romper com pessoas que te fazem mal.
Porque você tem medo de ficar sozinho, porque você já esteve sozinho, porque você já foi abandonado e você não quer ser abandonada de novo, não quer ser abandonado de novo. Então, vou aceitar qualquer coisa só para ter essa pessoa perto, só para ter essa amizade, só para ter essa empresa, só para ter essa dívida, só para ter esse casamento, esse relacionamento. Calma, calma. Aqui eu não estou dizendo para você romper casamentos. Eu estou dizendo que você identifica, o seu cônjuge também identifica para vocês mudarem, para vocês melhorarem e ajustarem. Eu vou ter um desafio daqui um tempo depois desse, que vai ser só para relacionamento, onde a gente vai trabalhar essas questões. Você vai ficar sabendo sobre ele. Só falei isso porque eu lembrei aqui do relacionamento que a gente acabou de falar. Vazio interno não acolhido e busca incessante por salvação afetiva. A gente sempre está buscando, as pessoas que têm esse vazio do abandono, ela sempre está buscando alguém para preencher esse vazio. Alguém para estar no lugar daquela pessoa que emocionalmente te abandonou. Então esse aqui é o GPS. É a ferramenta que você vai ter acesso dentro da nossa comunidade, se você é aluno, e aí você vai sempre estar olhando ela, sempre observando, para identificar se você tem ou não a dor do abandono. Então, um resumo rápido. A dor principal é o abandono, ela quebra a confiança entre você e você, ela causa uma pessoa desconfiada, ela sempre traz medo constante, a pessoa sempre está com medo de ser enganado, de ser passado para trás, é uma pessoa muito desconfiada, é uma pessoa que não acredita em tudo, em todo mundo, ela não dá crédito às pessoas. E no corpo, o que o corpo ele traz? Ele traz tensão muscular, ele traz excesso de ansiedade, ele traz aquela coisa de hipervigilância, você fica olhando tudo e todos onde você está. Ele causa insônia, cansaço crônico do corpo, sensação de nunca conseguir relaxar, nunca conseguir respirar, traz impactos invisíveis no relacionamento, no casamento, no trabalho, no seu ministério espiritual e religioso, na sua vida espiritual. Uma única ferida pode fazer a pessoa controlar tudo para tentar evitar novas dores. Entenda isso. E quando isso acontece, quais são as razões emocionais que muitas vezes a gente não identifica? Porque é emocional. Você já está automático em tomar essas decisões. Promessas quebradas, mentiras, infidelidade, pais incoerentes, traições familiares, amizades que romperam a confiança, aquela traição na amizade, experiências que ensinaram a criança que confiar é perigoso. E aí esse GPS aqui, ele vai trazer para você o quê? Um caminho da restauração, uma, um mapa para te mostrar, para você identificar se você tem essa dor ou não. E o caminho da restauração não começa aprendendo a confiar em todo mundo. Não são essas mudanças que você vai começar a ter a partir de agora. Decidir por si só. Você vai começar aprendendo a reconhecer que nem todas as pessoas representam o seu passado. As que te traíram não são as que estão agora com você, não são as que estão chegando. Agora eu quero trazer para você a segunda parte dessa jornada, desse encontro aqui. São perguntas que não têm respostas na ferramenta. São perguntas para você identificar se aconteceram com você, se faz sentido para você, se incomoda você. Se você marcaria o X ali nelas ou não. Você não vai responder como você gostaria de ser.
Você vai responder como você realmente reage àquilo ali. Você vai ler pausadamente e, ao final, você vai contar quantas afirmações fizeram sentido para você. Lembrando, eu vou trazer ela aqui na tela. Lembrando que o objetivo não é colocar um rótulo, é identificar padrões emocionais que talvez estejam conduzindo a sua vida há muitos anos e você nem percebeu. Você nem percebeu. E talvez hoje você tenha descoberto que a sua dificuldade de confiar é o medo de sofrer novamente. E quando a gente identifica essa raiz, podemos construir relacionamentos mais saudáveis, sem viver preso às experiências do passado. Então, eu vou te mostrar a ferramenta aqui na tela, essa aqui. Ela é a segunda parte. Aqui existem perguntas que você vai ler e, se fizer sentido, você vai marcar um xizinho na frente ali. Lembrando que isso aqui também está lá na comunidade, tá? Na comunidade do Facebook, essa comunidade aqui, ó. Então, dentro dessa comunidade aqui, você que é aluno, você tem acesso a ela. Você vai rolar a tela para baixo aqui no feed e você vai encontrar as aulas, as ferramentas. Aqui você vai colocar o seu feedback. Você vai ler o feedback daqueles que já estão participando. Então, essa comunidade é para a gente crescer junto, um ajudar o outro. E essas ferramentas, elas estão todas lá dentro. Então, eu quero que você observe hoje. Você precisa controlar tudo? Você tem dificuldade de delegar? Você sempre imagina que alguém pode decepcionar você? Perceba as reações que você vai ter. Não tente mudar as reações. Apenas observe. Toda transformação, ela começa quando enxergamos aquilo que antes era automático e agora você está tendo essa percepção. Lembre-se que a cada dia aqui nós estamos nos autoconhecendo, nós estamos desenvolvendo 1% por dia. E a gente está avançando. Olha só o quanto que a gente andou. Esse é o mapa da transformação da nossa jornada completa. A gente está aqui, ó, no quarto degrauzinho. Nós estamos hoje no abandono. A gente já passou pela rejeição, criança interior, infância ferida. Nós estamos na primeira fase, a fase de identificar as raízes. Só que são 10 dias identificando crenças limitantes, padrões e essas dores emocionais, para depois a gente começar a entender e a curar as emoções. É uma jornada. Lembre-se que isso aqui é uma jornada. Estamos avançando em nossa jornada. E hoje nós concluímos mais um encontro. Cada tema prepara o próximo dia, o próximo tema. Estamos construindo uma compreensão cada vez mais profunda sobre as nossas emoções e como que Deus ele vai nos ajudar e deseja restaurar a nossa história. Lembrando que não é só essa aula que você vai assistir. A comunidade ela faz muito sentido para quando você terminar de assistir essa aula, você vai lá na comunidade, vai dar o seu feedback, você vai falar e descrever o que para você fez sentido nessa aula, quais as percepções que você teve, quais as dores que você sentiu, qual o alívio que você está tendo, qual é o crescimento, a evolução que você está tendo até aqui. Eu sei que nós estamos no início da jornada, mas com certeza nesses dias você já está tendo algum ganho, você já está tendo alguma percepção, fichas estão caindo, você está entendendo coisas que talvez você nunca tinha entendido. Eu quero conhecer a sua história, eu quero acompanhar você, eu quero entender se tudo o que a gente está falando aqui até agora se faz sentido para você. Eu só vou entender isso se você colocar nos comentários desse vídeo, colocar lá na nossa comunidade do Facebook, onde nós vamos crescer em comunidade, em comunhão e juntos ali.
Então, se você já faz parte dessa jornada de 30 dias, o GPS emocional e os questionários, eles já estão disponíveis na comunidade. Basta você acessar a comunidade agora, baixar esse material para você rever, para você assinalar, para você ficar observando ali da melhor forma possível. E se você está vendo esse vídeo em algum lugar, no canal do YouTube, alguma outra plataforma, e ainda não faz parte dessa jornada, esse vídeo é apenas um dos encontros de uma jornada de 30 dias. Na experiência completa, você terá acesso a 30 aulas. Deixa eu até colocar aqui. Você terá acesso a 30 aulas, aos GPS emocionais, questionários, exercícios práticos, materiais em PDF e a comunidade de alunos. Se você ainda não faz parte, quer participar, é muito fácil. Vai ter um link, primeiro link aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar no link e se inscrever. Ou falar diretamente com a nossa equipe através do WhatsApp, que também está na descrição. Os dois contatos estão logo aí abaixo. Será um privilégio caminhar junto com você nesses 30 dias, nessa jornada, onde centenas de pessoas já estão caminhando conosco aqui, estão tendo muitos resultados diariamente. Que Deus restaure a sua capacidade de confiar, cure as suas feridas, que ainda prenda seu coração, feridas que estão prendendo o seu coração, feridas que estão prendendo as suas emoções, os seus sentimentos e pensamentos, e que Ele possa te conduzir, conduzir você a relacionamentos marcados pela verdade e pelo amor. Nos vemos no próximo vídeo, no nosso próximo encontro, e nós iremos falar sobre a ferida que gera perfeccionismo, rigidez e a necessidade de provar o tempo todo que você está certo. A dor da injustiça. Espero você no nosso próximo encontro. Vá na comunidade agora ou aqui embaixo. Deixe o seu relato sobre essa aula. Vai ser muito importante para o nosso crescimento e eu quero acompanhar você daqui. Até nosso próximo encontro.